Síndrome da tensão pré-menstrual, ou a famosa TPM. Quem aqui é mulher que não sabe o que é TPM, que atire a primeira pedra. Quem de nós não sabe, né? Então, assim, a TPM é um conjunto de alterações que acontece a cada ciclo menstrual, e essas alterações, elas normalmente estão relacionadas à retenção de líquido, principalmente nas mãos, nas pernas, o que causa muito cansaço e dores também nessas pernas, dor de cabeça, retenção de líquido nas mamas, o que também causa muita dor, desconforto, aumento da compulsão alimentar de uma maneira geral, mas principalmente por carboidratos, por açúcares, e a famosa irritabilidade, né, que é uma alteração comportamental que está relacionada a essas oscilações hormonais. É importante que a gente entenda que tanto a frequência quanto a intensidade dessas crises de TPM, elas vão variar muito de uma mulher para outra. Então não existe assim uma condição de apresentação desses sintomas que seja igual entre as mulheres. Então essa variação de uma mulher para outra está diretamente relacionada ao status nutricional dessa mulher, principalmente em vitaminas e minerais. Então, como é que está o estado nutricional dessa mulher em relação a algumas vitaminas e minerais, né? A condição de saúde intestinal. Então, se o intestino ele tem um nível de desbiose muito intenso, se existe um desequilíbrio de microbiota com predomínio de bactérias putrefativas, de bactérias patogênicas, com certeza esse ambiente não vai ser um ambiente favorável para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar e de prazer e que ele predominantemente é produzido no intestino. Então, não tem como a gente pensar em um intestino com desbiose, um intestino em que não existe eliminação de fezes, pelo menos diariamente, tá? Um intestino que não tem fibras, presença de fibras, se essa pessoa não bebe água adequadamente, se ela se automedica, usa muito antibiótico, anti-inflamatório sem necessidade, tudo isso vai gerar uma condição de desequilíbrio muito grande a nível intestinal. Então a gente não tem nem como pensar, né, em um intestino tão bagunçado como esse haver uma produção satisfatória de serotonina. Então a condição de desbiose associada ao estado nutricional são os dois principais fatores que vão diferenciar a intensidade e a frequência desses sintomas, né, entre as mulheres. Outra coisa importante de se falar é que durante o ciclo existem duas fases predominantes, né? A gente tem na fase ovulatória uma predominância da produção do estrogênio e na fase lútea uma predominância na produção de progesterona. E nessa fase lútea existe lá um comprometimento dos mediadores de serotonina, ou seja, vai haver um comprometimento na produção desse neurotransmissor, e aí exatamente nesse momento é que a irritabilidade, as alterações de humor, as oscilações, né? Tá bem agora, daqui a pouco tá irritada, tá nervosa, tá chorando sem motivo nenhum. Isso é muito comum por conta desse momento de predominância da progesterona, que há o comprometimento na produção dos mediadores de serotonina. Então, essa queda na produção de serotonina, que vai causar também a compulsão alimentar, né? E todas essas alterações que eu acabei de citar. Outra coisa importante que a gente tem que saber é que quando existe nesse momento em que existe esse comprometimento na produção de serotonina, a nutrição ela é muito eficiente em algumas condutas para poder gerar uma modulação nesse contexto de produção de serotonina. Então, por exemplo, a depender do consumo alimentar dessa mulher, ele pode estar deficiente na vitamina B6. E a vitamina B6 é um importante cofator, ele atua aí na via de síntese de serotonina. Como eu falei anteriormente, a condição de saúde intestinal, então a modulação intestinal é algo também assim mandatório no início do tratamento dessas mulheres que têm essas crises muito frequentes e muito intensas de TPM, tá? Então, assim, tratar o intestino não é apenas reinocular probiótico, não é tão simples assim. A gente tem que pensar de uma forma mais ampla, considerando os hábitos alimentares, o ritmo intestinal que essa mulher tem, se ela é obstipada ou não, consumo de fibras, ingestão de água, se ela se automedica, é um hábito que ela precisa repensar, tá? Consumo excessivo de alimentos industrializados, excessivamente processados, né? Muito cheio de aditivos químicos, trocar tudo isso por uma alimentação mais in natura e, obviamente, fazer a reinoculação dos probióticos em paralelo, mas não isoladamente. A suplementação da B6 é um fator importante, suplementação de cálcio, porque o cálcio, a deficiência dele,
tem muita relação com fadiga, com ansiedade, com depressão. O magnésio também é um mineral interessante juntamente com o cálcio, porque ele tem uma ação vasodilatadora, que tende a melhorar alguns sintomas, né? E o magnésio também ele tem relação com essa via de produção da serotonina. Um outro suplemento que eu particularmente gosto muito, e quem é minha paciente sabe que eu sempre indico, tanto para tratar essa tensão pré-menstrual, né, quando ela é muito intensa e muito frequente, quando ela incomoda muito, quanto para fazer a modulação, os ajustes de sintomas também no climatério, que é aquela fase da pré-menopausa, que é o ácido gama-linolênico que está presente no óleo de prímula. Eu gosto muito, porque o ácido gama-linolênico, ele tem uma ação, é um precursor, na verdade, né, da produção de algumas prostaglandinas anti-inflamatórias. Então ele vai atuar de uma maneira geral amenizando essa condição inflamatória sistêmica que está presente no período da TPM. Então vai melhorar muito os sintomas. Assim, 99% dos casos das minhas pacientes eu percebo, elas percebem e me relatam a melhora significativa, tanto na intensidade como na frequência desses sintomas de TPM. E por fim, a gente não poderia deixar de falar da importância da atividade física regular, né? A atividade física, ela precisa ser vista como algo prazeroso, como algo que compõe a sua rotina, de forma a lhe trazer resultados benéficos, não apenas na questão perda de peso. A atividade física não tem apenas essa finalidade, mas a atividade física ela tem todo um favorecimento, né, no sentido social, emocional, de autocuidado, de promoção de qualidade de vida, e automaticamente, por tantos benefícios, essa atividade física ela também está relacionada com a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar, e a serotonina é um deles, tá? Então observe que o tratamento dessa TPM, principalmente nas mulheres que têm essas crises muito constantes e de forma muito intensa, chegando a comprometer a qualidade de vida, não é apenas uma cápsulazinha, um remedinho, um suplementozinho que se toma, ou um alimento específico, mas é necessário que exista uma mudança comportamental de verdade, com o intuito, né, de gerar toda uma mudança de contexto orgânico, e essa reintrodução de nutrientes, o ajuste da microbiota intestinal, a adesão à atividade física regular são fatores que em curto prazo já vão gerar excelentes resultados.